coisas que nós trazemos de outras vidas. A gente traz sentimentos também de assim, sentimentos ruins de outras vidas. Quando a gente desencarna, a gente não vira santo porque desencarnou. E todos os equívocos, todas as nossas tendências, que não estão no corpo físico, mas elas estão na alma, todas as nossas vibrações de amor ou de raiva, de revolta, tudo isso está em nós. No espírito é acumulado no perispírito. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar uns exemplos fáceis, gente. É só porque aqueles que ainda têm um pouco mais de dificuldade possam entender. Se você ganha uma forma de bolo nova. Está novinha, perfeitinha. Você põe a massa ali, o bolo sai bonito. Tal. Um dia, você, por seu descuido, deixa a forma cair, a massa daqui, a massa daquela. A pessoa que te ajuda em casa vai lavar, bate a forma na torneira e amassa mais. Se você pôr novamente a massa ali, esse bolo vai ficar todo assim, não vai? Porque a forma está toda amassada. É mais ou menos assim em relação a nós. O nosso perispírito ele armazena como se fosse o computador, todas as informações do que eu sou, as positivas e as negativas. As negativas ficam ali para serem trabalhadas e melhoradas. Então, quando eu reencarno com as possibilidades de doença naqueles pontos que eu marquei na vida passada. Lembra que eu falei que a gente reencarna para corrigir os acertos do passado? Então, vamos imaginar, eu vou pegar um exemplo qualquer. Nunca pegue um exemplo nessa área, gente, como se assim, tudo que acontecer nessa área é isso. Não é assim. Eu vou dar um exemplo qualquer. Vamos imaginar que eu me desequilibrei, comi demais, exageradamente, e depois eu tomei muita bebida e acabei ingerindo drogas tóxicas. Eu comprometi a região do estômago, que vem no perispírito com uma marca, aquele amassado que eu falei. Então vem uma marca ali, uma sombra ali. Uma possibilidade nessa encarnação de eu ter uma úlcera ou um câncer naquela região, para limpar aquela região que eu comprometi no passado. Bom, aí eu conheço a possibilidade de amar. E eu começo a trabalhar em meu favor, em favor de quem está à minha volta. E eu começo a suavizar aquela mancha que está ali para ser, quando eu tivesse lá aos 40 anos ter um câncer, aquilo vai sendo limpo, vai sendo. Às vezes eu vou ter assim, nem chega a ser úlcera, umas crisezinhas e eu ainda reclamo. Se eu soubesse o que eles tiraram de mim, né? Às vezes eu ainda reclamo. Mas às vezes, com a minha postura boa, eu aliviei a possibilidade do câncer. Positivo. Mas, ao contrário, se eu continuo nessa vida, eu uso um comportamento inadequado em todas as áreas, o que é que eu faço? Eu reforço energeticamente, no lado negativo, aquela mancha que está ali para aquela época sempre. Tá? Então eu fico com ódio do fulano e não perdoo. Ó, a energia, já tem uma sombra ali e a energia começa a trabalhar em torno dela. Tá certo? Então daí, não quer dizer que todo mundo que tem câncer é porque tem ódio, que não perdoou. Não é isso. Tá? Mas no meu exemplo, eu foquei isso aí. Então, o que eu tenho que fazer, né, é melhorar no meu comportamento para diminuir as possibilidades da doença. Quando, por exemplo, eu tive o reumatismo, não era só o meu perfeccionismo. Creio eu que em outras encarnações eu abusei um pouco do corpo físico, então ele veio com os sinais. Não é eu ser uma chata cobrando de aquilo, a energia
cobrança foi acumulando nas juntas, né, do meu corpo e no momento certo eclodiu. Ficou claro? Então tá bom. Quer dizer, a coisa, o perispírito da gente já vem com aquilo. Quando acontece no corpo, é porque já está no perispírito. Sim, esse exemplo da forma de bolo é fácil da gente entender. Nós mesmo que com o comportamento inadequado marcamos a forma. E onde a gente marcou, ali fica. Certo? Então, mas se eu melhorar, se eu trabalhar, eu posso suavizar. É uma história narrada também através do Chico, de uma pessoa que ele tinha sido feitor. Castigou muitos escravos, bateu muito nos escravos, maltratou muito, chicoteou muito. Então ele abusou tanto que na época em que ele se transformou, na idade em que ele se transformou em feitor, ele nessa encarnação ia perder o braço num acidente no trabalho, para ele valorizar o braço para as boas ações e não para maltratar e para bater e para prejudicar. Foi tudo programado e tal. Ele, inclusive, ajudou a programar que seria assim. Só que ele chega e ele começa a trabalhar em favor das pessoas. Ele começa a subir favela lá no Rio, carregando sacola de mantimento, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo bem. E os protetores dele, os mentores, falaram, escuta, está chegando a hora dele perder o braço. Como é que vai ser? Ele é tão útil para nós. Ele ajuda tanto a gente quando ele leva essas coisas. Como é que vai ser? Vamos tentar pedir por ele? Vamos. E tal, depois que analisaram e viram que ele estava muito dedicado, foram até o mentor. Escuta, nós sabemos que está chegando a hora, mas tem pouca gente lá, ele carrega os sacos de mantimento, morra acima. Como é que vai ser se ele perder o braço? Vai ficar muito mais difícil e tal e coisa. E o mentor, vamos analisar. Depois de um certo tempo, falou, olha, ele vai ter que ter uma marca, porque o que ele fez foi muito sério. Não foi um simples castigar um ou dois, ele castigou centenas, ele maltratou, ele matou. Então, tem que ter uma marca. Mas, pelo que ele está fazendo e pela intervenção de vocês, nós conseguimos que fosse amenizado esse compromisso. E aí, quando chegou lá, naquele período mais ou menos, ele trabalhava numa fábrica de tecidos, à noite, e a máquina, ele perdeu o dedo. Ele ia perder o braço, ele perdeu o dedo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando acontecem essas coisas com a gente. Porque às vezes o que ia acontecer conosco era muito pior. Né? Então, não é que ele ia sair, ai, graças a Deus, pediu o dedo, que maravilha. Não é isso. Mas que a gente tenha educação diante das dores, das provas. A gente não sabe o quanto que já foi aliviado para a gente. É quase como, então, nós tivéssemos uma programação e pudéssemos, então, reprogramar através das nossas ações. Sim. Não vê, por exemplo, em direito, os advogados que estão aí, ou estudantes, sabem, tem uma expressão chamada atenuantes. As atenuantes que são consideradas na nossa encarnação, elas são inúmeras. Às vezes, a nossa atenuante é uma bobagem, um sorriso que eu dei. Falou, gente, ela está precisando mesmo ficar com essa boca cheia de problema que ela tem. Mas olha, você viu o que ela fez? O sorriso que ela deu aliviou aquela pessoa. Então vamos dar um jeitinho no meio do caminho aí, vamos ver se ela continua passando pelas necessidades aí um pouco, para ela valorizar mais, ela tem que se esforçar para poder usar a boca, mas vamos dar um tempo, porque o sorriso dela traz um magnetismo que ajuda. Olha, atenuante no sorriso. Gente, nem que seja por inteligência, por esperteza, nós temos que praticar o bem. Nós temos que ser mais dóceis nos nossos sentimentos. Nem que seja
em nosso próprio benefício. Né? E reclamar menos, viu, gente? Reclama menos e agradece mais. Então vai ser a última agora, tá? Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber se tem algum... Como fala? Eu esqueci a expressão certa. Uma criança que nasce e depois de alguns meses ou dias vem a desenvolver uma doença. Uhum. Eu ouvi falar que uma pessoa, que essa criança, após essa doença que apareceu e que depois saiu, que era um espírito que encarnou e desistiu de fazer o processo, né, espiritual nessa vida. Eu queria saber se isso tem um fundamento ou é lá. Pode acontecer de o espírito ficar com medo da prova que ele vai ter que enfrentar e ele querer recuar. Isso acontece conosco, adultos. Quantas vezes você vai enfrentar um negócio e você fica com medo, será que eu vou dar conta? E você tenta querer recuar. Pode acontecer isso sim. Eu não posso afirmar se nesse caso... comigo mesmo. Eu tive meningite. Sim. E o que eu fiquei sabendo, meu pai, minha família é mais ou menos espírita, não é aquele espiritismo, toda semana, mas ia em vez em quando. Naquela época eu nasci em 64 e nasci sadio, mas com 6 meses eu tive meningite muito forte, muito grave. De botar pulso pelos olhos, essas coisas todas assim, né? E através de orações muito grandes, assim, meu pai e minha avó falou para mim depois de muitos anos, fiquei sabendo quando eu tinha 16, 17 anos, que ficou sabendo que disseram, ou eles interpretaram assim, eu não sei exatamente, que o meu espírito tinha desistido de cumprir essa e do compromisso. Seria isso. Mais ou menos, pode ser eu nunca acreditei muito, mas se fosse um pouco assim... Eu não posso afirmar que foi esse caso, mas pode sim. Pode acontecer. Viu? Mas também às vezes vem com isso, já com um temporizador, com 6 meses vai acontecer isso, já para também forçar os pais a dar exemplo de humildade, de paciência, de tolerância, uma série de coisas. E a prova nem é sua. Exato. Às vezes a prova não é dele. Exatamente. Pelo que eu sei, o médico me Desenganou. Desenganou, E foi o espiritismo que me ajudou.